Olá, me chamo Gabriele Fonseca, sou bolsista da UNAP desde 2022, faço fisioterapia na URGS e hoje eu e minha colega Khadija, que faz nutrição, vamos falar um pouquinho sobre a fisioterapia e a nutrição na prevenção e no tratamento da doença osteoporose. Então, a osteoporose, ela literalmente significa osso poroso. É uma doença bastante silenciosa, na qual a densidade e a qualidade dos ossos são reduzidas. À medida que os ossos eles se tornam mais porosos e frágeis, o risco de fraturas aumenta muito. A perda do osso ocorre silenciosamente e progressivamente. Então, geralmente, não há sintomas até que a primeira fratura ocorra. Então, eu vou falar agora um pouquinho sobre a atuação da fisioterapia. A fisioterapia ela consegue prevenir diversas complicações, como deformidades, fraturas ósseas, atuando e fortalecendo a musculatura e as articulações, que também promovem a melhoria da qualidade de vida dos seus pacientes. Então, quanto mais cedo o paciente procurar o tratamento, menores são as chances de desenvolver diversas complicações futuras. A falta também da atividade física causa piores. Isso provoca um maior risco de quedas e fraturas. A atividade física orientada por um fisioterapeuta auxilia na manutenção das atividades normais ósseas, promovendo a melhoria da coordenação motora e do equilíbrio. Oi, eu sou a Khadija, sou estudante de nutrição da URGS e bolsista aqui da UNAP. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a atuação da nutrição e modos de como a gente pode se prevenir da osteoporose por meio dos hábitos alimentares. O primeiro deles seria pelo meio de a ingestão de alimentos que sejam ricos em cálcio, que é um mineral, um micronutriente muito relacionado com a saúde óssea. Bom, a melhor forma da gente suprir nossas necessidades de cálcio é por meio da nossa dieta, ou seja, que a gente tenha hábitos alimentares saudáveis com alimentos que sejam fonte ou que sejam ricos em cálcio. E os alimentos que são fontes de cálcio são como, por exemplo, o leite e seus produtos derivados, que são iogurtes e queijos, que são alimentos que são fermentados, que são muito bons para a absorção óssea e para a absorção do cálcio, porque eles contêm prebióticos e probióticos. Outros alimentos são como, por exemplo, leguminosas, como soja, feijões, principalmente feijão branco, grão de bico. Depois a gente também tem o brócolis, folhas escuras verdes, como, por exemplo, a couve, o espinafre. Algumas frutas, como, por exemplo, a banana, a gente também tem a cereja. Tem também gergelim, linhaça, sendo uma ótima fonte, amêndoas e um alimento de origem animal tem como um peixe, principalmente a sardinha, sendo o peixe. Bom, mas o cálcio ele não atua sozinho, ele depende da atividade de outro micronutriente, que é a vitamina D, que ela regula a atividade do cálcio. Essa é uma vitamina muito importante para a manutenção da saúde óssea, em especial mulheres idosas ou mulheres pós-período de menopausa, elas apresentam uma menor quantidade de vitamina D, o que pode agravar os casos de osteoporose. Como que a gente pode obter essa vitamina D, que é uma vitamina tão importante para a saúde dos nossos ossos? A gente pode obter ela de 80% a 90% através da síntese cutânea após exposição solar, ou seja, o simples fato de pegar um pouco de sol, lógico que sempre com protetor solar, ela já ajuda que a gente consiga absorver uma certa quantidade de vitamina D. Mas além disso, de 10 a 20% dessa quantidade de vitamina D, ela é obtida por meio da dieta, ou seja, de alimentos que sejam ricos em vitamina D. E quais são os alimentos ricos em vitamina D? Alguns dos alimentos que são ricos nesse micronutriente são o abacate, o abacaxi, a ameixa. A gente também tem a carambola, os cogumelos, tanto o shiitake quanto o cogumelo champignon. A gente tem o aspargo, a abóbora, a abobrinha e muitos outros alimentos. Separei aqui alguns que acho que todo mundo já tem ouvido falar um pouquinho sobre, que acho que seja mais. Além da vitamina D e do cálcio, a gente também tem outros nutrientes que ajudam na prevenção da osteoporose, como por exemplo as proteínas, que são macronutrientes, ou seja, são grandes moléculas, e os principais alimentos que são ricos
nessas macromoléculas são as carnes, tanto vermelhas quanto brancas, os ovos, leites e seus derivados, como iogurtes e queijos. A gente também tem aqui nessas proteínas de origem vegetal, as leguminosas e as oleaginosas, como nozes, castanhas, enfim, diversas outras. Essas proteínas, elas são muito importantes porque elas vão fazer parte da composição da matriz óssea. Bom, e além dessas proteínas, a gente ainda tem outros dois micronutrientes, ou seja, moléculas menores, como o fósforo, e os principais alimentos ricos em fósforo são fígado de boi, amendoim, que é uma oleaginosa, assim como a castanha de caju, que também é uma outra fonte de fósforo, e o iogurte natural. Eu digo natural, pois é ele que não tem adição de açúcar. Aquele iogurte que é praticamente leite e é isso. O melhor iogurte seria esse. E por fim, a gente também tem o magnésio, que o magnésio ele tem alimentos parecidos com o do fósforo, como por exemplo o abacate, amêndoas, castanha de caju e nozes acessível. Mas eu acho também muito importante lembrar que nenhum alimento sozinho, que seja fonte ou seja rico em vitamina D, ele consegue suprir desses 10 a 20% da necessidade por meio da dieta. É necessário que a gente coma diversos alimentos que sejam ricos em vitamina D para que a gente consiga suprir as necessidades básicas. Portanto, o consumo regular de cálcio e vitamina D pode aumentar o conteúdo mineral ósseo do nosso corpo.